E vou tentar mostrar para vocês aqui a diferença entre lógica de programação e domínio de linguagem. Como que são coisas diferentes, né? E por que às vezes uma coisa é mais importante que outra, mas uma não exclui a outra. Ok? Vamos lá. Vou pegar aqui esse problema aqui, ó. Simples soma de array. Então, dado um array de inteiros, encontre a soma dos elementos. Então, um problema simples. Um problema bem simples, né, para quem está iniciando. Então, para quem está aqui na live, vou tentar explicar aqui. Vou escolher ali o Alailson Martins. Alailson Martins, eu sei que você não entende nada de programação. Nada. Então, eu vou explicar para você o que tem que acontecer aqui. Ali falou sobre soma de array, dos elementos de um array. O que é um array? Vou tentar explicar, depois você me diz se você entendeu ou se não entendeu. Um array é como se fosse uma sacola de dados, uma sacola de coisas. Nesse caso ali vai ser uma sacola de números. Então imagine que você está jogando bingo. Então um array é como se fosse aquela sacola e o elemento da array é como se fosse as bolinhas com os números. Então o que ele está pedindo para fazer? Você abrir essa sacola, pegar cada uma das bolinhas e somar e dizer quanto que deu. É isso que ele está pedindo para fazer ali, entendeu? Então, o array é como se fosse essa sacola de dados, de informações. As informações, nesse caso, vão ser números, como se fosse a sacola do bingo. E as bolinhas é como se fosse os elementos do array, certo? Só que dentro de um array, os itens não ficam embaralhados, eles ficam enfileiradinho, bonitinho, um atrás do outro. Então, o primeiro item está na posição 0, o segundo item na posição 1, e assim sucessivamente até o final deles. E o que ele está pedindo é, você recebeu uma sacola de números. Soma eles para mim e me diz o resultado. É isso que ele está pedindo. Certo? Aí vamos lá. Como é que é a solução aqui? Ó? Ele dá aqui o código. Lembrando que a última linguagem que eu escolhi foi C. Aí ele coloca aqui em C. Ó. Só que eu vou ser sincero para vocês. Para iniciante, para quem está iniciando na programação e está começando a ter contato com isso, eu acho o C complicado. Eu acho que o C, você olha para ele assim, você até assusta. Olha a quantidade de coisa que tem aqui, ó. Deu para perceber, ó? Vou subir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha a barra aqui, ó. Olha a quantidade de código que ele preparou aqui, ó. Só para que eu faça uma soma dos elementos de um array. É por isso que eu acho que o C, para ensinar, é um tantinho chato. O código que você vai fazer é só aqui dentro, ó. Só vou mexer aqui dentro. Certo? Então, assim, aí você tem C, C++, ó, C Sharp, olha o C Sharp, ó. Olha a diferença de tamanho, ó. Agora eu vou pegar o nosso querido JavaScript. O código vai aqui dentro. Tá? Então, eu acho mais fácil de enxergar as coisas, mais fácil de aprender usando JavaScript. Não se preocupe com o restante do código aqui. Também é um código um pouquinho grande para o meu gosto. Mas o que a gente vai mexer é só aqui dentro. Tá certo? Então, lembrando, eu tenho uma sacola de dados, uma sacola de números ou uma sacola de bingo. Tenho que tirar as bolinhas dele e somar. Como que eu faria isso? Como você faria? Vou mostrar para vocês aqui nesse primeiro exemplo que eu falei, né? A diferença entre você pensar com a lógica de programação e você pensar com a linguagem. Tá? Existem diversas formas de você resolver o mesmo problema. Diversas. E dependendo da linguagem, você vai ter maneiras diferentes de resolver a mesma coisa. Se você for bom conhecedor daquela linguagem, por exemplo, no JavaScript, eu consigo resolver esse problema com uma linha de comando. Um comando só eu resolvo esse problema aí. Mas a forma que eu resolvo isso no JavaScript, com uma linha só, não vai ser a mesma forma que eu vou resolver em C++, não vai se aplicar. Mas se eu pensar de forma lógica em estruturas bem básicas da programação, da computação, a solução que eu tiver em um, provavelmente eu vou conseguir aplicar no outro. Então vamos tentar entender aqui o que aconteceu aqui, ó. Então vamos lá, para você, Michael, para você, Alailson, e para você, minha mãe, que não entende nada de programação, o que aconteceu aqui? Então imagina que você recebeu aqui, ó, Simple Array Sum aqui, é você. Então isso aqui é o seu nome aqui no computador, você é o Simple Array Sum. Você recebeu esse AR, o que é esse AR aqui? É a sacola do bingo, com algumas bolinhas ali dentro.
tá certo? E você tem que pegar, abrir a sacola, contar as bolinhas e devolver a soma do valor das bolinhas. Não é dizer quantas bolinhas tem. É pegar a bolinha, essa bolinha é número 1, então vale 1. Outra bolinha, 2, 2 mais 1, 3. E assim você vai somando, no final você dá o resultado. Então, como que a gente faz isso? Eu faço assim, ó. Eu vou retornar é a soma. Então, eu crio um local na memória, na minha memória aqui, ó, que eu vou somar, né? Na sua memória aí, quando você pega as bolinhas, antes de começar a contar, você pegou a primeira bolinha, você guarda aquele número em algum lugar. Então, para o computador, você tem que avisar para ele assim, ó, você vai guardar um valor aí, ó, começa ele com 0. Então, eu chamei esse valor de sum, ou soma, né? Sum é igual a 0, ou seja, eu não olhei bolinha nenhuma, eu estou com valor de 0. Agora, pega uma bolinha de cada vez. Como que eu faço isso? Eu faço um loop, aqui ele usou o for, que vai fazer o seguinte, você vai contar todas as bolinhas, começando na bolinha que está na posição 0, até a última bolinha. Ou seja, enquanto o i, que é a posição, for menor que o tamanho ou a quantidade de bolinhas, vai aumentando esse i, pega esse i, vê qual a bolinha daquela posição, soma e retorna. Então vamos pensar assim, ó, imagina que você pegou lá sua sacola de bolinhas, tirou todas as bolinhas, colocou na sua frente, igual aquelas barrinhas para você jogar aquele joguinho palavras cruzadas, que você colocava uma coisinha na frente da outra assim. Ou então uma valeta, você colocou todas as bolinhas ali, uma na frente da outra. Aí você tem a bolinha na posição 1, na posição 2, na posição 3. Só que no computador, normalmente, você começa na posição 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você fala assim, ó, pega aí a bolinha na posição 0. Qual o valor dela? Soma e coloca aí na sua posição de memória. Aí. Então peguei a primeira, olhei, somei, coloco o valor dela aqui. Pronto. Próxima posição é a posição 1. Aí eu vou na bolinha na posição 1, olho o valor dela, somo com o que já estava lá, guardo e vou para a próxima. E assim ele vai fazendo. Quando chegar na última, ele sai daqui, pega esse valor e retorna e tá tudo certo. Entendeu, Lois?